Boa noite. O presidente da Câmara de Cubatão, Wagner Moura, reuniu hoje a imprensa para falar sobre o sequestro das filhas. As meninas de 16 e 21 anos ficaram em poder dos bandidos por 38 dias. A família chegou a pagar R$202 mil pelo resgate. 54 mil foram recuperados. Hoje à tarde, na Câmara, o vereador e pai das vítimas conversou com a imprensa pela primeira vez sobre o assunto. Ainda abalado com o sequestro, ele contou como foi o reencontro com as filhas. Foi no primeiro DP de Cubatão. Elas desceram do carro da polícia, estavam e falaram: pai, nós te amamos. Eu falei: filho, eu não abandonei vocês. Eu tentei, deu certo. Uma coisa que eu vou falar, e aí, importante: o bem sempre vai prevalecer sobre o mal, né? E só o amor constrói. A gente não é nada, absolutamente nada na vida. Por isso que isso sirva de lição para todos nós. Na coletiva de imprensa, Wagner Moura contou sobre a relação que tinha com Neco, o possível mentor do sequestro. O presidente da Câmara de Cubatão disse que não sabia das ameaças do mandante e só descobriu durante as investigações da polícia. Quando o Neco te ameaçou na sessão da Câmara, falando que você choraria lágrimas de sangue, você esperou que ele fizesse algo tão maligno como ele está sendo colocado? Na verdade, essa lágrima de sangue eu não sabia. Eu fiquei sabendo na investigação quem falou isso, que eu não sabia. Eu nem sabia. Foi algum depoimento que alguém deu aqui da Câmara que falou isso, né? Eu não sabia que podia chegar a essa situação e nem imaginava, porque o Neco eu conheço desde pequeno, meu amigo de infância, né? Eu creio acreditar que possa, né? Mas apareceu aí, foi preso, e agora eu prefiro esperar as investigações finais para ver o que, né? Pode me manifestar a respeito disso, porque até então todos são suspeitos, né? Estão presos. A polícia prendeu 11 envolvidos. O último deles foi Wilson dos Santos, o Neco, acusado de ser o mandante do crime. Ele também é pai de Eric Mateus Santana dos Santos, um dos responsáveis pelo assalto à casa e sequestro das irmãs no dia 6 de junho. Neco foi capturado ontem em Cubatão. Ele é pai do Eric, que fez o arrebatamento. É um dos que assaltou a casa da prefeita Márcia Rosa, já reconhecido. E o que aconteceu? Ele foi cabo eleitoral do vereador, em algum momento tiveram um desentendimento, ele foi à Câmara Municipal e fez um escândalo, tumultuou a sessão plenária. Pediram que ele saísse, ele não saiu, ele foi retirado pela segurança. Este fato está consignado em ata. No monitoramento que fizemos dele, ele, com 2 carros que ele tinha em consignação, ele conversa com o filho, já fazendo planos de pagar esses carros com o dinheiro provindo do sequestro. Então, está na controladoria. Ele teria um motivo, que seria a vingança, e o motivo financeiro. A primeira audiência sobre o crime em um restaurante de Guarujá, no Réveillon deste ano, foi realizada ontem no Fórum da cidade. 11 testemunhas foram intimadas, mas apenas 7 e os réus foram ouvidos. 3 pessoas são apontadas como responsáveis pelo assassinato do turista Mário Sampaio, de 26 anos. O comerciante José Adão Passos e o filho dele, Diego Passos, estavam presos e chegaram em uma viatura. O garçom Robson de Lima, acusado de pegar a faca utilizada no crime, estava foragido, mas apareceu no fórum acompanhado de um advogado e se apresentou à juíza. O pai do estudante morto pede a prisão do terceiro acusado. Ele foi o que ajudou a segurar meu filho para que o Adão pudesse esfaqueá-lo, e foi ele que trouxe a faca, ele que deu a faca para o Adão. Então ele é tão culpado quanto Adão, ele tem que ficar preso. O pedido de Renato Camargo de Sampaio não foi atendido. O garçom vai responder às acusações em liberdade. Por ter vindo espontaneamente, a juíza concedeu a soltura dele. Tudo bem que ele veio, em tese, auxiliar. Ele deu seu depoimento, mas ele também nega qualquer participação. Agora, tanto pelo Ministério Público como pela assistência da acusação, a gente vai analisar se recorre dessa decisão ou não. Ao todo, 11 testemunhas foram intimadas a depor, mas não foi o que aconteceu.
antes de ouvir todas as testemunhas, que os 3 réus prestar seu depoimento. Tanto a assistência da acusação como a promotoria concordou com essa inversão. Então, no dia de hoje, teve o depoimento do José Adão, do Diego e também do Robson. Ainda segundo o advogado, a defesa mudou a estratégia. O que nos surpreendeu é que hoje a versão da legítima defesa por eles próprios foi negada. O Diego confirma que chamou os meninos para fora para brigar, mas que o Diego não participou de nada. Então, nítido que o pai quer assumir a culpa, livrando o filho no final. O crime foi no Réveillon deste ano. O turista Mário Sampaio foi morto a facadas pelo dono do restaurante, onde jantou com amigos. Ele se recusou a pagar uma diferença de R$ 7 na conta. Os donos do restaurante brigaram com o cliente. José Adão Passos acabou matando a facadas o estudante Mário Sampaio. A próxima audiência sobre o caso está marcada para o dia 15 de outubro deste ano. Marcou-se audiência em continuação porque faltam 4 testemunhas ainda. Um homem furtou 2 vezes um prédio em menos de 5 minutos ontem em São Vicente. As câmeras de segurança do edifício filmaram toda a ação do criminoso. O suspeito entrou no prédio às 8h26 por um portão que estava encostado. Depois forçou a porta da garagem de um dos apartamentos até conseguir abrir. Ao entrar, ele roubou uma bicicleta e foi embora. Após o primeiro furto, o ladrão tenta entrar novamente pelo portão. Como não consegue, ele pula o muro do prédio ao lado e entra na porta da mesma garagem que havia entrado anteriormente. Desta vez, segundo a vítima, que prefere não se identificar, ele roubou uma furadeira e um aparelho de som. Qualquer informação sobre o suspeito deve ser passada ao 1º distrito da cidade. O telefone é o 3467-6855. Repetindo o telefone, 3467-6855. Ainda em São Vicente, a gerente de uma concessionária de veículos foi vítima de uma saidinha de banco, hoje à tarde. O crime foi em frente a uma agência do Santander, no centro. Ela foi surpreendida por bandidos que estavam de moto. Eles levaram R$9 mil. Até o momento, ninguém foi preso. Um incêndio atingiu moradias em uma comunidade carente em Santos na madrugada de hoje. 6 famílias ficaram desalojadas. Silvia aponta o que sobrou do barraco que morava com outras 3 pessoas. Foi tudo muito rápido e a gente ficamos com medo porque a gente não podia sair com fogo. Eu passava por aqui, a minha entrada era por aqui, só que teve que quebrar toda a minha casa. Eu tive que pular a janela com o nenenzinho que vai fazer 1 ano de idade. Tive que pular para a gente não ser queimada. O barraco foi totalmente destruído? Foi totalmente destruído. O barraco fica na comunidade do Caminho da Capela. Outros 5 foram atingidos pelo fogo que começou durante a madrugada. Teria começado em uma cozinha de uma das moradias por volta das 4 horas da madrugada. Felizmente, em aproximadamente 5 minutos, a primeira guarnição dos bombeiros já estava no local e conseguiram debelar rapidamente as chamas e evitar que se alastrassem em todo o bairro. Ninguém ficou ferido. Equipes da prefeitura estiveram no local para dar apoio às 6 famílias que ficaram desalojadas. No momento, todas as famílias estão em casa de parentes. Então, agora, como são 6 famílias, nós temos a possibilidade de ainda hoje fazer um estudo social de cada uma delas para poder ver quais são as necessidades de cada uma dessas famílias. E é importante dizer que nós já temos, muitas famílias dessas já são beneficiárias da assistência social, já recebem programas de transferência de renda. Então, os nossos esforços agora vão ser na questão do auxílio aluguel ou da alocação social e outras questões emergenciais, que são fogão, geladeira, roupas, mantimentos. Os próximos aqui não correm perigo, eles estão bem, por enquanto, estáveis, né? Então não será o caso de remover outras famílias, a não ser essas que foram diretamente atingidas. Após dias seguidos de protestos em Santos, sindicatos ligados ao trabalho no Porto suspenderam as manifestações que aconteceriam hoje. Um dos motivos é que a Embraporte, terminal alvo dos protestos, não teve navios atracados nesta quarta-feira. O protesto ele também prejudica a sociedade, e não é nosso intuito isso. Não tem navio no terminal, não tem reunião nenhuma agendada, então nós resolvemos fazer um trabalho de bastidores e hoje cancelar o protesto.
Quais são as próximas ações dos sindicatos, então? Bom, as duas categorias continuam mobilizadas, tanto a capatazia quanto a estiva. A qualquer momento, se atracar navio no Embraporte, a gente pode fazer qualquer tipo de protesto, inclusive uma nova ocupação. E vamos continuar fazendo alguns trabalhos de bastidores, e as duas categorias também estão mobilizadas, aguardando tanto a ordem do presidente da estiva quanto a minha presidente da capatazia. Depois desses dias de protestos, quais são os balanços que vocês fazem? Tem surtido efeito? Infelizmente, o balanço para nós é negativo, até porque a empresa continua da mesma forma. Ela não quer fazer acordo com os trabalhadores, não quer cumprir, na verdade, o que ela protocolou na ANTAC, no documento dizendo que trabalharia semelhante aos outros terminais. E os outros terminais, hoje o trabalho deles com capatazia e estiva é avulsa. Praia Grande receberá 3 milhões de reais do Ministério da Saúde para construir mais 4 unidades de saúde da família. As 4 unidades, no valor de R$ 773 mil cada, serão construídas nos bairros Esmeralda, Maracanã, Oceã e Vila Sônia. A previsão do prefeito Alberto Mourão é de que as obras tenham início até o final deste ano. As novas USAFAs podem começar a funcionar no final de 2014. Foram liberados ainda R$ 240 mil para a reforma da Unidade Básica de Saúde Boqueirão, na Avenida Kennedy. Depois do intervalo, cai o número de acidentes de trânsito em Santos. Ao vivo, uma entrevista com o presidente da CET. Não saia daí, nós voltamos já. Levantamento da CET mostra queda no número de acidentes e de mortes nas ruas de Santos. É fato, a frota de veículos em Santos não para de crescer, já chegou a 296 mil unidades. Mas a boa notícia vem do número de acidentes, queda de 68,7% no número de mortes nas ruas só nos 3 primeiros meses deste ano, se comparado a 2012. O dado mais animador apontado pela CET é o do ciclista. Nenhum acidente com morte foi registrado entre os meses de janeiro, fevereiro e março deste ano. Para a companhia, o resultado positivo vem por meio de campanhas educativas e também da construção de ciclovias. Em toda a cidade são 30 quilômetros, inclusive na faixa de areia junto à divisa, o que tira a necessidade do ciclista ter que atravessar o canteiro central. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o presidente da CET, Antônio Carlos Silva Gonçalves. Presidente, boa noite. Obrigado por participar conosco. Nós vimos ali talvez alguns dos motivos a que se deva essa diminuição, mas queria ouvir do senhor isso. A que se deve a diminuição dos acidentes? Boa noite, Irineu, todos os ouvintes. Na verdade, realmente são campanhas educativas que foram implementadas e melhoradas a partir desse ano e também já estavam sendo feitas há algum tempo, né? E isso daí a gente, analisando o primeiro trimestre de 2013 em comparação a 2012, a gente percebe uma queda significativa nos acidentes com vítimas fatais com motocicleta, com bicicleta. A bicicleta está associado diretamente à ciclovia, sem dúvida alguma. Motocicletas, conscientização e cursos de aperfeiçoamento que esses motociclistas de alguma forma estão tendo e estão melhorando o seu comportamento. E de pedestres tem muito a ver também com a campanha Faixa Viva e uma conscientização diferenciada da população. Os números caíram em todos, né? Veículos, bicicletas, em todos os sentidos, vamos chamar assim, caiu, os números diminuíram. Sim, a gente trouxe até uma cola aqui. Você pega com bicicletas, como a reportagem aponta, 100% a redução. E vítimas fatais de motocicleta, 87,5%. Vítimas de atropelamentos, 39,7%. E vítimas fatais em geral, 68,75%. Então são números bastante interessantes que a gente tem que continuar com essas campanhas, aprimorar nossas condições de segurança para os pedestres, para os motoristas, enfim. É um trabalho longo ainda pela frente. Outro assunto que interessa muito, né, as pessoas é a fluidez do trânsito, né, presidente, que a gente sabe que é uma coisa complicada. Uma das obras que estão sendo feitas, inclusive ali na divisa, né, com a desativação da ciclovia, como nós vimos na matéria, que sai, né, da pista e vai ter um alargamento ali, porque havia um estrangulamento, de uma certa forma, ali de quem vinha para o São Vicente, isso melhora a fluidez do trânsito. E também a proibição, né, do estacionamento num trecho do Canal 3, depois das 5 horas da tarde. Outras medidas iguais a essas serão tomadas na cidade? Tem que ser tomadas. Para que se melhore a fluidez do trânsito? Tem que ser tomadas. Por exemplo, nós tivemos duas intervenções que elas foram muito pontuais e deram um resultado muito interessante. Canal 3, no sentido centro-praia,
entre a Francisco Glicério e a Galeão Carvalhal, do período das 5 às 8 da noite, não pode mais parar carro, isso dá uma fluidez de 40% na caixa quer dizer, comporta mais 40% de automóveis nessa caixa de rolamento, e na Rangel Pestana, na Ana Costa, até Valdemar Leão, do lado direito, durante o dia inteiro também não para mais automóveis. E a gente percebe que isso é uma tendência. Então, nesse momento, a CET estuda outros locais para implementar esse tipo de ação, para que a gente tenha fluidez no trânsito e uma tranquilidade melhor para o motorista e para o pedestre. Agora, presidente, por exemplo, a frota cresce a cada dia, a gente sabe disso e é talvez inevitável, né? Não há como evitar isso. Né? Se a pessoa passa a ter um outro padrão de vida, não tinha carro, quer ter carro, ninguém vai poder negar isso para a pessoa. E a gente também não consegue ver na cidade obras que talvez, eu não sei nem se comporta, o senhor como engenheiro talvez está mais capacitado do que eu para responder, não dá para construir pontilhões, por exemplo, na cidade para evitar cruzamentos que causam lentidão. Então. É muito difícil. Muito difícil. Não, as ruas não dá para largar também muito, porque a cidade está absolutamente presa dentro da parte insular. Sim. Que outras medidas podem ser tomadas, por exemplo, para melhorar essa fluidez? Como, por exemplo, essa de que se proíbe carros estacionar, me parece que é uma boa medida. E a partir do momento que se permite que os carros estacionem em qualquer lugar, entre aspas, estamos privilegiando o uso do automóvel. Sim. Né? Porque a pessoa que sabe que ela vai poder estacionar, ela vai de carro. Claro. Um dos exemplos disso é aqui na Conselheiro Neves, por exemplo, onde nós estamos. Existe a possibilidade, por exemplo, de se proibir o estacionamento na avenida o dia todo também? É uma tendência. Porque é uma avenida estreita, né? Bem estreita. Bem estreita, de duas faixas de rolamento e uma de estacionamento. De ida e volta, né? Existe essa possibilidade? É uma tendência. O que a gente percebe quando a gente fala em fluidez de trânsito e mobilidade urbana, a gente está falando diretamente em transporte público. Sim. Né? Se a gente privilegia para o transporte público e dá condições do cidadão ter confiabilidade no transporte público, segurança e conforto, e pontualidade, ele tem a certeza que ele chega num ponto, o ônibus está passando e o percurso, o tempo é estabelecido e cumprido, a tendência é que ele deixe o automóvel em casa e vá utilizar o transporte público. Por isso, a partir desse ano nós fizemos um teste, a CET está fazendo um teste com 30 ônibus novos que tem ar-condicionado, tem Wi-Fi, 6 desses 30 tem piso rebaixado, para que a população faça uma aferição e veja efetivamente o que ela quer. É esse tipo de transporte que ela quer. A partir daí, na próxima licitação que vai se dar ano que vem, a gente já especifica todo esse tipo de transporte público, todos esses tipos de ônibus, para a próxima licitação. E você tem que ainda colaborar, a empresa tem que colaborar para a firma de transporte público para que você dê fluidez. São os corredores de ônibus. Os corredores de ônibus já estão implantados na Ana Costa, no Canal 2, e a gente precisa melhorar esses corredores de ônibus, porque hoje eles são pernas apenas. Por exemplo, a Ana Costa é parte de um circuito. Quem vem do centro e vai acessar a Ponta da Praia, por exemplo, a Ana Costa é parte de um circuito. A gente precisa privilegiar o circuito inteiro. Agora, isso também não tem que ser uma decisão conjunta dos municípios, uma decisão metropolitana? Aí passa o VLT. Então, exatamente. O VLT talvez seja uma solução, mas esses ônibus, por exemplo, também não seria uma solução, porque quem mora em São Vicente, por exemplo, e pega esse ônibus com Wi-Fi, com ar-condicionado, para na divisa. Para na divisa. Não passa de Santos. Não. Vai para Praia Grande, parou na divisa também, não vai para lá. Talvez fosse uma tentativa de solução entre os municípios também para... Sem dúvida, isso daí é uma coisa que a gente tem que estender para todos os municípios da região metropolitana para que a gente tenha uma diferenciação no oferecimento de transporte público. Uma outra coisa que a gente está vendo agora com a gente tem um levantamento, uma pesquisa feita de origem e destino da região, que é de 2007 e foi atualizado em 2012. Então nós estamos pedindo isso para a gente, para que a gente possa planilhar um novo circuito de ônibus no município de Santos, uma nova característica de viário para o município de Santos, não com viadutos, que realmente não dá. Santos é uma cidade conurbada urbanisticamente e não tem como você fazer grandes viadutos aqui. Mas tem que se rever toda a questão de trânsito de forma que a gente dê maior fluidez para o cidadão que está no dia a dia nas ruas. O VLT vai ser uma grande solução? Eu acho que sim, no deslocamento de São Vicente Santos, sem dúvida alguma. Porque ele pega um público no horário de pico de aproximadamente 40 mil pessoas, saindo da região de São Vicente, Ponte dos Barreiros, para Santos, e o retorno no final do dia. Então esse deslocamento é uma grande solução. No momento que ele for para o centro, indo pela região do Valongo, levando esse público também para a região central do município, também passa a ser uma outra opção. Agora, a gente tem que ter uma malha de VLT, sem dúvida alguma. O que está se discutindo agora é a primeira perna do VLT. A segunda perna ela vai levar até o centro e até o porto, e a partir daí ele tem que ampliar para que a gente possa tirar ônibus das ruas e colocar mais modais tipo VLT.
A minha última pergunta tem a ver com as feiras livres, mas antes eu queria tirar uma dúvida em relação ao VLT. O trajeto dele vai acompanhar a atual linha ou não? Não. Não, né? Não. Ele vem para o meio da avenida? Ele vem para o meio da avenida e onde hoje é a linha do VLT, ali vai ser vai ser a avenida. Faixa de rolamento, isso. Por exemplo, no Campo Grande, a Rua Marquês São Vicente, que hoje está segregada pela linha do trem para Francisco Glicério, ela vai ser integrada a Francisco Glicério. Já aqui Em que trecho da Francisco Glicério, secretário? Porque quando ela desde vem... o Canal 1 então, até... quando ela chega na Glicério, ela está vindo ainda por trás lá, né? Quer dizer, ele não vem pela avenida. Isso, quando ela chega no Canal 1... Aí que ela passa ali a acompanhar a Glicério, vamos dizer assim. Ela pega o canteiro central e entra na Afonso Pena até a Conselheiro Neves, à altura da Oswaldo Cruz, aí ele volta para trás dos prédios novamente. E a minha pergunta em relação à Feira Livre é exatamente essa, quer dizer, eu acho um pouco inconcebível hoje em dia a gente ter feiras livres em determinadas vias da cidade. E uma delas é a Francisco Glicério, que tem 2 feiras, né? Tem duas, uma sábado e domingo. Oswaldo Cruz. Também. Uma terça e a terça-feira, aqui na Oswaldo Cruz, é um negócio meio impensar. Mas existe a possibilidade de mudança dessas feiras. E com o VLT, o que acontece com essas feiras? Elas vão continuar lá mesmo com a VLT? Essas feiras da Francisco Glicério, com certeza vai ter que ter um remanejamento, porque ela não vai compatibilizar o viário com o próprio VLT. Mas isso daí é um estudo que vai ser feito junto com os feirantes, com a comunidade, para ver o local mais adequado. E das outras feiras, por enquanto, não há possibilidade de mudança. Eu acho que é uma tendência, Irineu, que se haja uma revisão de todos os hábitos do município. A gente tem um volume de veículos muito grande, 1,4 veículos por habitante, quer dizer, é uma média muito alta, e com o passar dos anos, determinados hábitos vão ter que ter mudança. Presidente da CET, Antônio Carlos Silva Gonçalves, muito obrigado pela participação conosco. Boa noite. Boa noite. Mais de 2 milhões de pessoas são esperadas para a Jornada Mundial da Juventude, que acontece entre os dias 23 a 28 deste mês no Rio de Janeiro. Um grupo da Igreja Coração de Maria, em Santos, já garantiu presença. Guilherme está na expectativa para a primeira visita do Papa argentino ao Brasil, mesmo sabendo que durante a Jornada Mundial da Juventude não deve chegar muito perto dele. O Papa Francisco, ele tem se mostrado muito carismático, assim, com uma atenção especial aos jovens, como João Paulo II. E acho que a questão dele ser argentino, assim, que é um país próximo da gente, vizinho, facilita também a admiração por ele. 4 jovens vão ser escolhidos para se confessar com ele, mas são 4 jovens em... acho que 2 milhões, assim, que é a expectativa de jovens que vão estar lá. Então, só de ver de longe já vai estar bom já. A programação deste grupo de fiéis deve ser intensa durante o maior evento da Igreja Católica. Vão ter as catequeses, né, a parte de formação. Vai ter também alguns momentos de partilha com os jovens que vão estar com a gente. Vamos ser enviados em missão também para evangelizar em alguns lugares do Rio. Vai ter a Via Sacra, vai ter o Festival da Juventude, vão ter as catequeses também e a vigília com o Papa, que é o tão esperado, né? E a missa também. A gente vai ter contato com jovens do mundo inteiro, né? São todos os continentes envolvidos, muitos países. Então, assim, a troca de experiência vai ser muito grande. Nós temos a nossa forma de atuar, de trabalhar aqui, e a gente vai levar isso para os outros jovens. E a gente também está indo de coração aberto para receber também a forma que eles trabalham com os jovens deles, para a gente voltar mais forte e passar a experiência para eles também, para os que vão ficar, né? E quem sabe até enriquecer mais e mais o nosso grupo. Cerca de 700 católicos da Baixada Santista de 45 paróquias devem participar da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Aqui, na Coração de Maria, 15 jovens estão inscritos. Um blog criado pelo grupo tem o objetivo de compartilhar a experiência dos fiéis e levar a mensagem de Cristo aos que não poderão viajar. A gente vai estar junto aqui em oração, vamos estar fazendo a nossa própria jornada aqui com um grupo que vai ficar se encontrando aos domingos, então a gente vai estar junto por meio de oração, as atividades a gente vai estar tentando ver por meio das notícias, redes sociais e estar fazendo algo semelhante aqui para os que vão ficar, né, para não deixar algo desanimado para a gente que não vai poder estar presente. A gente espera aí que com a vinda do Papa possa se mudar tudo que está se pedindo aí com violência, com manifestações, pode ser que o Papa venha aqui e mude, né, essas coisas, vindo plantar essa semente no coração do jovem, né. Até sábado acontece em Santos a 2ª edição do Cine Degusta. O evento, que mistura gastronomia com a 7ª arte, é realizado a cada dia em um restaurante da cidade. Um restaurante agradável e uma boa música são sempre os atrativos na hora de escolher o local para jantar.
Mas com o início da segunda edição do Cine Degusta Santos, a paixão pelo cinema também será um dos fatores. Isso porque o festival une a sétima arte com a gastronomia. Debates e exibições de curtas-metragens estão no cardápio do evento. A pessoa, ela chega, faz o pedido e o principal momento é o prato como testemunha, que é onde o pessoal coloca uma máscara vendada, né, que ela não consegue ver a partir, né, através dessa máscara, e ela vai comer pelo menos 10 minutos, por um período de 10 minutos, às escuras. Aí nós temos um DJ que coloca uma música que vai climatizando, texturizando o ambiente, e por final nós exibimos um curta-metragem junto da sobremesa. Na abertura, a comida mexicana foi o destaque. À luz de velas, o público saboreou pratos típicos com os olhos vendados. Tudo isso para aguçar a sensibilidade. No telão, cenas de filmes relacionados à gastronomia. O curta-metragem Aquela Noite, dos diretores santistas Gustavo e Murilo, foi exibido no evento. O curta ele conta a história sobre um casal bem apaixonado e bem casado, que se reúne nesse restaurante para comemorar o aniversário de casamento deles, sendo que o pedido aconteceu aqui. Eles têm uma história com esse restaurante. Só que aí algumas surpresas acontecem, aí eu não vou contar para não estragar. O que você acha desse festival diferente, né, que mistura gastronomia com cinema? Eu acho interessante, assim, a gente aceitou a proposta logo de cara porque não se tem, né? Assim, não tem em nenhum lugar. Foi pioneiro aqui em Santos, assim, com o Edu, e é bem legal. É legal o formato que ele as atividades que tem dentro do festival. É muito, muito interessante, assim. Quem quiser participar do Cine Degusta Santos pode se inscrever pelo blog saboresdocinema.blogspot.com. A programação segue até sábado, sempre em um restaurante diferente da cidade. A edição de hoje termina aqui pelo Santa Portal. Você continua bem informado. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.